Olá, querido amigo, olá, querida amiga. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Tudo bom? Eu espero que muito bem, no nome de Jesus. Eu gostaria de meditar com você hoje sobre solidão. E o texto referência que eu vou deixar para você hoje é Gênesis 3:8. Todos os dias Deus vinha na viração do dia falar com Adão. Deus é um Deus de relacionamento. Eu não estou só. Você não está só. Deus, ele se relaciona comigo. Deus se relaciona com você. Eu não sei se você está passando por um período de solidão, se você foi de repente deixado, abandonado, traído, mas saiba que Deus, ele não nos deixa, ele não nos trai e ele não nos abandona. Tá sendo uma guerra para gravar esse vídeo, viu? E eu gostaria de comentar com você sobre um testemunho do missionário Alexander Ogorokhinov. Alexander é um missionário que estava desenvolvendo um trabalho na antiga União Soviética alguns anos atrás. E ele foi preso pela KGB. O seu crime? Crer e pregar sobre Jesus Cristo. Ele foi condenado a muitos anos de trabalhos forçados nos presídios da Sibéria do Norte. E foram muitos anos de fome e de frio e de solidão. E teve uma noite que Alexander foi transferido de cela. Ele foi colocado numa cela com um vidro quebrado. E para quem já ouviu falar algo sobre a Sibéria, na madrugada faz mais do que 50 graus negativos. Quando ele percebeu, ele viu que era um plano para matá-lo. Ele se desesperou e ele começou a orar em alta voz. E ele começou a clamar a Deus socorro. E ele disse: Deus, será que o Senhor me abandonou? Será que eu estou só? O Senhor se esqueceu de mim? Será que os meus anos de sofrimento, os meus anos te servindo, todos esses anos em que eu te busquei, o Senhor me abandonou? Mas o que Alexander não sabia é que há mais ou menos uns 6 meses atrás, ali nas Filipinas, Deus havia visitado em sonhos uma missionária e Deus havia falado com ela: orem por Alexander. E ela havia falado com toda a sua congregação e toda a igreja estava orando por Alexander. E Alexander teve uma experiência de milagre naquela noite. Ele disse que quando ele terminou de orar, ele sentiu um calor, mas não era um calor que vinha como de um aquecedor naquele ambiente. Era um calor que vinha do seu interior, era de dentro para fora. E esse calor era como que o cobria e o alegrava e o confortava. E ele disse que a paz que esse calor produziu fez com que ele caísse no sono. Ele disse que no outro dia, quando os guardas vieram prendê-lo, eles não entenderam como vieram vê-lo, eles não entenderam como ele estava vivo. E eles conversaram com os médicos que estavam no corredor e os médicos falavam: mas não é possível, ele tinha que estar morto. Não, nós não entendemos, não existe uma lógica nisso. E misteriosamente, pouco tempo depois, Alexander foi solto. E ao passado alguns dias, aquela missionária recebeu na sua casa uma correspondência do Portas Abertas, falando sobre a história de Alexander Orokhinov, o missionário da Sibéria que havia sido solto, preso e solto por pregar Jesus Cristo na Sibéria. Então, essa história, ela nos mostra como Deus ele tem um relacionamento conosco. Mesmo nos momentos que nós nos sentimos só, mesmo nos momentos em que nós achamos em que Deus não está nos vendo. A própria história de Abel, ela mostra isso. Quando Caim decide matar Abel, ali nos campos, ele achava que eles estavam sós. Mas a Bíblia vai falar em Gênesis 4:10.
Deus pergunta para Caim: aonde está o teu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama a mim sobre a terra. Abel era justo e ele ofereceu sacrifícios de adoração e justiça que chegaram diante de Deus. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Sabe quando você sofre injustiça? Sabe quando você é abandonado? Sabe quando você está passando por situações difíceis? Você não está só. Deus está vendo você. Quando a gente lembra também do exemplo de Davi, Davi era apenas o menor filho da casa. Ele era o caçula e ele era desprezado por todos os seus irmãos. Quando Deus levanta o profeta Samuel para ir à casa de Jessé para escolher um ungido de Deus que seria rei sobre Israel, e Samuel chega e Jessé vai apresentando os filhos, e eles eram moços fortes e bonitos, de boa aparência, e Samuel olha e fala: certamente esse é o ungido de Deus, certamente esse é o rei de Israel. E Deus vai falando com ele: não é esse, não é esse, não atente para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E aí quando terminam os rapazes, ele fala assim: não há mais nenhum moço? E aí o pai fala: apenas um, o menor, que está lá cuidando de ovelhas porque é pastor. E aí ele fala: ninguém sentará à mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chega, ele fala: esse é o ungido, escolhido de Deus. E aí ele derrama o azeite, porque Davi será o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se você tem vivido dias de solidão. Eu não sei se algo tem te feito pensar que você está só e que Deus não te enxerga mais e que Deus pode até não te ouvir. São mentiras, são sofismas. Deus, ele sempre nos ouve e ele se importa com a nossa dor. Sabe? Ele diz: clama a mim e eu te responderei. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o tamanho da sua batalha, mas vamos orar e saiba que Deus, ele jamais te desampara. Ele, assim como ele estava com Adão ali no Éden, ele continua conosco. Olha o nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus presente. A presença dele conosco é real. E se você está enfrentando um momento de injustiça, um momento de traição, Deus, ele muda situações. Deus, ele intervém por você. Nós temos um sumo sacerdote que cuida das nossas causas. Vamos orar? Altíssimo Deus e Pai, eu quero orar com essa pessoa que talvez esteja enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez um divórcio, talvez um desemprego, talvez um problema em família. Senhor, mas essa palavra, o Senhor me deu essa palavra para uma pessoa que está se sentindo só, meu Deus, de amigos, se sentindo abandonado por família, se sentindo incompreendida, sentindo que ninguém a entende, sentindo que ninguém se importa. Deus, entra nessa causa. Senhor, faz com que essa pessoa sinta agora a sua boa mão. Essa porta, Deus, que há muito tempo ela guarda. Meu Deus, essa necessidade que precisa ser suprida, porque é algo urgente. Senhor, essa dor que é na alma e que homem e mulher não compreende. Mas o Senhor é Emanuel, o Senhor é consolador, o Senhor é Deus presente. Entre e consola, entre e ampara. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Abraça essa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre ela o seu amor, a sua graça e a sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor esteja com você. Não se esqueça, você não está só. Continue orando, porque o Senhor não te desampara. Ele é fiel. Deus abençoe você.
Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém.